Aos nossos amigos que nos acompanham aqui pelo YouTube, canal Café com Nonato. É uma satisfação muito grande estarmos aqui para transmitir a terceira live com os amigos do TRG, Terapia e Reprocessamento Generativo. A amiga Fátima e o amigo Carlos, que são terapeutas, e vão contar para nós aqui uma temática muito importante, que é o medo e sua relação com a ansiedade. Sejam muito bem-vindos. O canal Café com Nonato no YouTube hoje, ele conta com 38.600 visualizações, 1.480 inscritos no canal e também 240 vídeos. E no programa de terça-feira, todas as terças-feiras, 19 horas, nós temos aí 52 episódios. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham. Se inscrevam no canal, clique lá no sininho para receber as notificações e façam perguntas no chat, porque os amigos estarão disponíveis para responder. Eu quero desejar as boas-vindas, sempre com um tema inovador, sempre com uma oportunidade de conhecimento para as pessoas. É uma honra para o Café com Nonato essa oportunidade de tê-los aqui. A amiga Fátima e o amigo Carlos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, obrigado, Nonato, por nos receber mais uma vez, né? E eu quero dizer para a nossa audiência que eu sou Maria de Fátima Gualtieri, sou terapeuta de resultados da TRG e especialista em transtornos graves, né? E também nós temos uma especialidade em leitura corporal e comportamental. E o nosso tema de hoje é atualíssimo, né? O medo e as suas consequências, né? Junta de resultados da TRG. Por favor, Carlos, se apresente. Boa noite a todos, boa noite, Nonato, obrigado, boa noite, ouvintes. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez, falar de um tema tão relevante. Maravilha. Quem tiver já disponível, pode começar a apresentação. Fique à vontade, o programa é de vocês. Tá bom. Eu vou começar falando, né? Porque é para as mulheres, né, Carlão? As damas primeiro. Isso. Nós sabemos que o medo está na origem da ansiedade e que, posteriormente, poderá levar à crise de pânico. Mas, se nós formos observar, o medo é um amigo. Ele é um amigo que nos alerta quando nós estamos em perigo, né? Sobre situações que, às vezes, nós temos que enfrentar e nós temos que nos precaver. Então, o medo é bom. A ansiedade também é boa, porque faz parte da nossa natureza. Mas é um aviso que teremos que nos precaver de possíveis riscos. Ela só não pode, e o medo só não pode ser paralisante, porque aí já estará no caminho do patológico, certo? E que provavelmente, quando está no patológico, se encontra ancorado em situações semelhantes de vida que a gente já passou na história da nossa vida, né? Nós temos uma programação de perigo inscrita em nós. Nós temos essa programação. E essa programação, se ela estiver superativada por uma marca, por um trauma, ou por marcas ou traumas, né, que geram a ansiedade, elas geram uma maior descarga de adrenalina. E eu vou descrever para vocês aqui, eu vou ler para não perder nada. Aqui, olha. A maior descarga de adrenalina faz seu coração bater acelerado, leva seu sangue para os músculos para que você se ponha em fuga ou para que você lute. Suas mãos e pés esfriam sem sangue, porque o sangue foi para os músculos. Você sua frio. E como você pensa que vai morrer, o gatilho de perigo é novamente acionado e você recebe mais adrenalina. Seu mal-estar é tamanho, com o coração a 1000, respiração curta, pálido, gelado e, de fato, você pensa que chegou sua hora.
Quer falar sobre isso, Carlos? Ô, Carlos, por favor, liga o seu microfone, faz favor. Muito bem. O medo, né, gente, ele é uma disposição do corpo, né? E a ansiedade, ela é um mecanismo mental. É muito fácil entender isso. Por exemplo, imagine nós temos aqui na cidade um local onde os munícipes procuram muito para fazer as suas caminhadas, né? Ali na Avenida das Esmeraldas. Então, imagine que a gente está fazendo uma caminhada ali e alguém que está passeando com o seu pitbull, ele escapa da corrente e vem na direção de um de nós. Então, esse medo, né, daquele cão me atacar, ele é real. Eu estou vendo a ameaça ali diante de mim, aquele animal feroz de porte que assusta, né? Ele me coloca numa sensação de medo. E aí ele vai exigir do meu organismo toda essa resposta fisiológica que a Fátima descreveu aí, que vem dessa sensação do medo. Porque ele vai ativar o gatilho da ansiedade. Então, o medo é um gatilho da ansiedade, né? E é positivo, né? E é positivo. Sim, para nos defender de um possível ataque daquele animal, né? Porque... A incerteza, a imprevisibilidade, tudo isso são gatilhos da ansiedade, né? Então, pode falar. Bom, porque evolutivamente o nosso cérebro é formado por 3 camadas, né? A primeira a ser formada é a base do nosso cérebro, né? É o cérebro reptiliano, é o instintivo, ele é binário, é de luta ou fuga. E a hora que aparece o perigo, é para a gente correr mesmo, ou é para a gente enfrentar mesmo. A segunda a ser formada é o límbico, é a sede emocional, semelhante à de todos os mamíferos, né? E a terceira a ser formada é o córtex, exclusivamente humano, racional, lógico, analítico e processual. Portanto, a nossa base é o cérebro reptiliano, e é nessa base que está sediado o nosso inconsciente, e é no inconsciente que ficam ancorados os nossos traumas. Então, veja bem, a questão da ansiedade, né? Só, olha, uma situação qualquer que a gente imagine que possa nos colocar em algum tipo de ameaça, ela já dispara em nós o mecanismo da ansiedade. Por exemplo, a pessoa imaginar nessa situação atual, política, na conjuntura atual que nós estamos passando no país, de se ver ameaçado em perder o seu emprego, alguém da família que está com uma doença grave, a morte iminente dessa pessoa. Qualquer situação que cause desconforto e ameace, e ele imagina o pior daquilo, vai gerar essa reação de alarme no organismo e vai causar ansiedade que vem dessa descarga anormal, né? Da adrenalina e outros hormônios também, né? Outros neurotransmissores, né? No popular nós chamamos isso de hormônio, mas o nome científico é neurotransmissor. Então ele vai liberar junto com esses hormônios, né? Um outro hormônio do estresse que é muito prejudicial à nossa saúde. E aí a sensação que a pessoa tem é uma sensação de morte iminente. Hoje, qualquer leigo sabe descrever alguns sintomas do infarto. Então, quando ela começa com sudorese, com tremor, com palpitação, ela fica com fraqueza, né? Com formigamento nos membros, ela começa a achar que ela está tendo um infarto. E aquilo, muitas vezes, é a exacerbação desses neurotransmissores, desses hormônios, e um outro hormônio que vem junto com a adrenalina, que é o cortisol, ou o corticoide, né? Muito utilizado na ciência para tratamento de alergias. Então, o nosso próprio sistema imunológico vai atacar a si próprio, vai atacar a gente mesmo, né? E a pessoa começa com essa imaginação de que o pior está por vir, né? É assim que acontece em situações, né, de ameaça real ou imaginária. Ela vai desencadear esse mecanismo de defesa no nosso corpo. Ok? Ok.
Acontece que esse cérebro reptiliano, ele é atemporal. Ele generaliza e quer ser feliz. O que eu quero dizer com atemporal? O que doeu e não resolveu, ainda que em outra data, é como se estivesse acontecendo agora. Porque ele está esperando uma resolução. Então, o que te aconteceu aos 5 anos de idade e não foi resolvido, hoje ainda é presente. E ele generaliza. Situações semelhantes àquela dor sofrida são gatilhos para tentar resolver o que não foi resolvido. E o ser feliz é que ele fica numa eterna procura para a resolução da dor. E a eterna procura para a resolução da dor, ela fica ancorada no seu inconsciente e leva a uma busca angustiante da resolução do problema. E quando não encontra, vai tentando compensar. Presta bem atenção. O que falta em segurança e sobra em medo, vai compensando-se com paliativos que aos poucos podem se transformar em vícios. Excesso de comida, excesso de calmantes, excesso de bebidas, excesso de sexo, excesso de jogos, de drogas pesadas. E a tudo isso se aliam depressões, tristezas, sensações de vazio interior, sensação de profunda insegurança, medo do novo, medo do futuro. E as pessoas se viciam muitas vezes porque encontram prazer no que levam para dentro de si. E levam para dentro de si para preencher um vazio interior que leva ao medo e leva à ansiedade. Esse excesso de prazeres faz nos perceber sempre uma das nossas máximas. Todo excesso esconde uma falta. Vazios esses que vão fazer nossas emoções sofrerem avarias no nosso cérebro límbico. Nossa racionalidade no córtex não entenderá o que está acontecendo. Muitas vezes o próprio deprimido ou a pessoa em pânico sabe que racionalmente aquilo não tem razão de ser. Eu falo, mas por que tudo isso? É muita depressão, é muita dor, e eu não sei de onde vem, e a cabeça está querendo entender. O único problema é que o cérebro reptiliano, que é a sede do inconsciente, está ferido, está marcado e grita de dor. Ele precisa resolver. E quando não resolve, fica jogando na vida, em todas as situações semelhantes, como eu disse, porque ele generaliza. E a gente sabe que a TRG é a única terapia que entende que toda emoção tem lógica e que a dor não é hereditária. A depressão não é hereditária, ela tem causa. A tristeza não é hereditária, ela tem causa. Ela tem causa e a causa precisa ser resolvida. Exatamente. A grande diferença, né, o diferencial qualitativo da abordagem da TRG é isso que a Fátima está descrevendo, que é a repetição, o looping que o inconsciente faz dos eventos traumáticos. Então, porque, olha, veja bem, uma crença limitante, né, pode ter sido ancorada na infância, uma criança que não foi elogiada por uma tarefa, não fez muito bem feito aquilo, e ele vai acreditando, eu não sou bom nisso. Né? Valores, né, valorar demais a opinião alheia, julgar determinadas medidas sobre si, que aquilo foi injusto, ou experiências traumáticas da infância, como o abandono, falta de carinho, apego, rejeição, vergonha, humilhação. Cada vez que ele passar por um gatilho na vida atual, que faça mexer nessa raiz de amargura que está no cérebro reptiliano,
ele começa a sofrer as mesmas coisas que ele sofreu lá na infância, na vida atual. E é por isso que ele fala, não sei de onde vem isso, por que eu fico assim, por que eu sinto isso, aquilo. E essa dor, não é? Ela tem uma causa, por isso que nós falamos. Nós aprendemos na TRG e nós localizamos essa dor, porque a técnica de abordagem do inconsciente pela TRG, gente, ela é muito simples. Ela é totalmente consciente. O terapeuta, ele tem o fio condutor da terapia. Então, nós o tempo todo mantemos o cliente consciente, nós conversamos com ele e nós propomos um exercício de descida ao seu inconsciente, utilizando basicamente o remédio do oxigênio, da respiração diafragmática. E aí nós começamos as etapas do tratamento. A primeira fase é a idade do sujeito, que nós chamamos de método cronológico, e nós vamos fazendo exercício. Olha, vamos fazer um filme da sua vida, de 0 a 5 anos, entra no seu inconsciente, ele respira quantas vezes forem necessário até ele se colocar na condição da abordagem, e aí ele faz, aí nós falamos, quando terminar o filme, você me fala. Nós esperamos pacientemente, o cliente vem, às vezes tem lembrança, às vezes não, e quanto mais o ego, si mesmo dele se torna forte, ele vai tendo revelações, ele vai tendo lembranças da sua vida passada, de situações que ancoraram dor, trauma, situações que estão reproduzindo hoje na sua vida atual, situações que ele não gostaria de estar passando, situações que ele gostaria de vencer, que ele não sabe a origem e que atrapalha muito a sua vida operante, os seus relacionamentos, o trabalho, que atrapalha muito o seu crescimento psicológico, financeiro, em todos os âmbitos. E essa causa, ela deve ser encontrada, né? E ela vai ser encontrada. E ela é encontrada numa varredura calma, minuciosa, levantando camada por camada do inconsciente, buscando por fatos, emoções, respostas somáticas, o que vier, entendeu? O que vier. Apresentando cada uma delas para que seja reprocessada uma a uma até que o desconforto acabe. Até que se olhe para o fato... Internet. Oi? Até que se olhe para o fato e veja que ele é apenas uma parte da história da sua vida, mas que já não dói mais, certo? Já não dói mais. Em nossos atendimentos, nós já nos deparamos com muitos motivos de dor suprema. Luto de filho, separação na família, abusos sexuais que as pessoas sofreram desde a mais tenra idade, e outros tantos que são inenarráveis à nossa audiência aqui nesta live. Mas todos mesmos, todos chegaram ao fim. Nós percebemos, às vezes, que o inconsciente do cliente quer fugir do enfrentamento e não mostra lembranças. Mas ela mostra outros fatores para acessar a lembrança. O cliente só consegue lembrar de coisas aparentemente muito boas. Há momentos em que o inconsciente ele não quer revelar a dor tamanha que a pessoa sofreu. Então, ele fica lá, porque ele é feito em camadas, né, o nosso inconsciente. Está lá escondidinho. Então, quando você acessa determinada idade da pessoa, naquele bloco, ela diz, não, está tudo bem, está tudo certo, a casa está cheia, eu estou feliz, eu estou muito bem. É neste momento que o terapeuta precisa aprender a usar a sua intuição e ouvir o que não está sendo dito. Por exemplo, num dos meus atendimentos, a pessoa disse assim, não, essa parte da minha vida está tudo ótimo, está tudo certo, eu estou muito feliz aqui, porque a casa está cheia, eu estou ótima, e eu estou muito feliz. Eu disse assim, mas você só está feliz porque a casa está cheia? E quando a casa está vazia, não?
Não, quando a casa está cheia, eu sou feliz, mas quando ela está vazia, tem pouca gente, eu não fico bem. Mas o que você sente? Ah, eu não sinto nada. Falei, nada. E por que você disse que você não está bem? Puf. Neste momento, o inconsciente soltou o que estava escondido. O que estava escondido? É que aquela criança estava vulnerável e sentia medo. E ela encontrou a sua dor. A partir daí, começa a acontecer a grande maravilha do reprocessamento e da libertação. É que, às vezes, a pessoa se acostumou com a dor, mas não entende o que a deixa sem paz, dependente de psiquiatras, terapias convencionais por longos e longos anos, que ajudam, sim, mas não resolvem. É interessante que, muitas vezes, uma lembrança até boa, ela tem algo que o inconsciente também está trazendo para ela, de crescimento psicológico, que ela não prestou atenção. Então, por exemplo, esse final de semana eu tive um caso de uma moça que chegou a uma determinada idade e ela lembrou-se que a família mudou de casa. E ela pintou a parede do quarto junto com a irmã de amarelo e fez margaridas brancas com aquele miolinho amarelo, um tom um pouco mais forte do que a cor da parede. E perguntei, isso é bom? É bom. Falei, o quanto que isso te traz alegria? Ela deu um nível alto, né, de 0 a 10, falou que era 8. E eu falei, mas junto com essa alegria, o que você está pensando, sentindo agora? Ela falou, olha que gozado, eu adorava pintar. E não sei por que motivo eu parei. E eu pintava artesanato, guardanapo, uma série de coisas, e parou. E ela ficou muito feliz de ter lembrado. E olha que interessante, né? A nossa sessão ela foi das 8h10 às 9h15, mais ou menos. Uma meia hora depois, essa moça me mandou mensagem com fotos de artesanato que ela encontrou guardado no guarda-roupa dela. Depois, às 14 horas, novamente, ela mandou outros objetos que ela encontrou escondido no guarda-roupa dela. E depois, perto das 19 horas, novamente. Né? Então, eu achei muito interessante. Eu perguntei, olha, o que está representando para você tudo isso? Já é a terceira vez que você me mostra objetos que você encontrou dessa lembrança, né? E ela falou assim, olha, eu estou em êxtase, assim, é muito bom eu ter encontrado com isso, eu quero retomar essa prática. E ela falou, e eu acho que vai além disso, né? Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, olha, eu sei fazer maquiagem, mas eu não tenho feito isso por conta de um julgamento que pessoas fizeram numa igreja que eu participei e falaram que aquilo não era correto, né? Que uma coisa assim que Deus não queria aquilo para ela e tal. E ela introjetou, né, essa crença limitante e bloqueou tudo, né? Esse dom artístico da pintura, da maquiagem. Então, assim, isso vem, né? O inconsciente traz isso para ela, para que ela possa recuperar essa alegria, né? Esse potencial artístico, né? Venha gerar para ela não só prazer, mas venha gerar saúde mental também, né? Então, isso ela ficou, assim, maravilhada dessa lembrança, né? Porque foi entre os 15 e 20 anos, né? A moça já passa dos 30 anos hoje. Então, a gente vê como o inconsciente ele tem tudo registrado. Não só o trauma, mas potenciais que estão escondidos ali, né? Como um tesouro, né? Ok, Fátima? Alguma coisa? 100%. Diz que ele registra 400%. Pois é. Oi. O que nós estamos querendo dizer é que essa dor que provoca o medo, que leva à ansiedade, a ansiedade exacerbada leva
a outros caminhos que vão piorando a condição da pessoa, isso não é uma doença física, não é uma hereditariedade, é uma dor da alma que só a pessoa viveu, sabe? E eu vou perguntar para você da nossa audiência, olha, preste atenção. Há quanto tempo você trata de depressão? Há quanto tempo? Isso é uma conversa agora com a nossa audiência, bem séria. Há quanto tempo você não consegue atravessar uma rua, assinar um documento por crise de pânico? Há quanto tempo você não fala em público, nem mesmo para apresentar seus trabalhos escolares? Há quanto tempo você come e engorda para esconder a beleza do seu corpo? Ou você come apenas para se dar ao prazer de encher a boca, sabendo que isso vai te fazer mal? Para ter o prazer de engolir uma coisa gostosa, sabendo que vai te fazer mal? Há quanto tempo você não tem mais vontade de viver? Há quanto tempo você só projeta um futuro terrível? Há quanto tempo você não dirige na estrada, não entra no elevador? E eu já disse para você, toda emoção tem lógica. Eu gostaria que o Nonato apresentasse um testemunho de uma das nossas clientes, para que você veja que uma pessoa que não entrava no elevador, uma pessoa que tinha um medo terrível do futuro, uma pessoa que estava estagnada na vida, veja o que aconteceu com ela depois que ela se colocou à disposição para ser tratada. Porque você precisa querer. Oi, Maria de Fátima, tudo bem? Eu vim aqui te agradecer de novo tudo que você fez por mim, pela terapia. Olha, hoje não sou escravo mais da solidão, nem da ansiedade, nem do medo e nem do medo futuro. Futuro a Deus pertence, então estou vivendo cada dia um momento muito bem com a minha família. Obrigado, Deus abençoe você muito, viu? A terapia me libertou e Deus também. Obrigado pelas palavras, obrigado por tudo, cada momento, pela paciência e pela sua responsabilidade e credibilidade, que, olha, não é qualquer um que trabalha com a gente da forma que você trabalha, tanto espiritual como profissional. Obrigado, viu? Deus abençoe. Isso faz a gente ficar feliz, né? E acreditar que vale a pena cada dia que a gente senta para estudar mais um pouquinho, né, Carlos? Exatamente. Só reforçando aquele pensamento inicial que você colocou, a ansiedade, ela é um mecanismo primitivo no ser humano. Nós precisamos da ansiedade, né? É ela que nos faz reagir, né? O grande problema é quando nós vivemos essa situação imaginária, antecipatória, e ela causa exacerbação da secreção de adrenalina e outros hormônios que são prejudiciais à nossa saúde, ao sistema imunológico, causando insônia, depressão, doenças autoimunes, etc. Né? Essa ansiedade no nível natural, ela é muito importante, porque ela nos prepara para a ação, né? É ela que nos leva a tomar decisões rápidas, a agir, a atuar na vida operante, né? Então, é muito importante isso daí. O mundo moderno, como ele carece, né? Graças a Deus, nós não temos hoje os monstros, né, primitivos que vinham nos ameaçar, mas nós temos os monstros internos, né? Que a nossa mente cria diante de todos esses estímulos que a mídia vem trazendo para a gente, vai vomitando no dia a dia, enchendo a nossa cabeça de medos, de preocupações exageradas, que podem, se não trabalhadas, né, se não direcionadas, se transformar em nós, em doenças, né? Eu me lembro, assim, de alguns fatos, né, durante o serviço como socorrista no Corpo de Bombeiros,
em que estávamos em equipe ali, né, 3 pessoas nas viaturas de resgate, e determinadas situações, ocorrências, aconteciam desdobramentos inesperados. E nós, a equipe, né, nós tínhamos que pensar e agir muito rápido para conter aquela situação, para dominar, para impedir que aquilo se transformasse em algo catastrófico, né, numa situação pior. Então, o que faz a gente agir assim, nessa rapidez, né, nessa coisa quase que instintiva, é a ansiedade, né? Então, ela vem, ativa em nós um modo de luta, de enfrentamento, porque nós, como agentes públicos, nós estamos ali na condição obrigatória de sanar, né, de fazer o melhor naquela situação, de resolver aquela situação, né? E isso é muito importante. É claro que nem todos, né, cada pessoa, ser humano, reage diferente da outra. Muitas vezes nós tínhamos colegas que paralisavam diante de determinadas situações, e outros que, se o comandante ali, alguém que fosse um pouco mais calmo, não dominasse aquela pessoa, poderia tomar proporções também indesejadas, né? Mas é isso que é legal na equipe, né? E depois também, por exemplo, eu na minha prática do dia a dia tinha um costume de estudar as ocorrências que foram atendidas, né? Discutir o caso, né? Pensar em novas possibilidades que não foram feitas, na hora aprender com aquela situação, e aquilo ia nos condicionando, né, a um trabalho melhor, né? E na terapia não é diferente, nós vamos percebendo, por exemplo, o método inicial, que é o cronológico, toda vez que o paciente retorna à sessão, nós fazemos a auditoria, que fala. Então, nós recomeçamos de 0 ano até chegar na idade atual. E é muito interessante que, às vezes, depois de 4, 5, 10 sessões, o inconsciente traz uma situação da infância e que estava ancorado uma situação traumática que ele precisava reprocessar. Ele fala, mas que gozada, eu nunca lembrei disso, agora eu estou lembrando, depois de 10 sessões, de estar me sentindo tão bem. Por que isso aí? Porque nesse momento, o inconsciente, o ego dele está forte, está fortalecido para olhar para aquela situação, enfrentar e reprocessar. Muitas pessoas perguntam, mas por que fala reprocessar? Não é transformar? Não, não é. O reprocessamento é como se você fizesse uma nova receita, você fizesse, fazer uma nova criação, fazer germinar uma nova planta ali, nascer um conteúdo novo. É isso que é interessante no reprocessamento, né? Não muda só o olhar, não transforma só a consciência, e justificar aquilo, eu sei que eles fizeram aquilo, porque no meu pai, minha mãe, fulano não tinha recurso, aquele abuso é porque também essa pessoa foi provavelmente abusada na infância dela, não é nada disso, não é? Então, esse olhar, esse trabalho de reprocessar conteúdo traumático, ele é fantástico, porque ele vai continuar lembrando daquilo como uma memória, como se fosse uma cicatriz de uma cirurgia, vai ficar uma marca no corpo, vai ficar a marca na memória, mas aquilo não traz mais dor a ele, né? Pelo contrário, aquilo traz, às vezes, gratidão, traz aprendizagem, né? A coisa mais bonita de ouvir é estou aliviado, né? O alívio, né? Exatamente, estou livre da dor, né? Acabou, sou uma nova criatura mesmo. Eu me lembro muito do Evangelho. Era difícil entender o que é isso, se tornar nova criatura, sendo a mesma pessoa, né? Reprocessamento, né? Aí eu falo para você, da nossa audiência, né? Olha, chegou a sua vez, viu? Chega de sofrer. Chegou a sua vez de ser feliz. Chegou a hora de você viver a sua melhor versão. Tem muita coisa bonita na vida e você está aí há anos tomando tanto remédio. Você está há tantos anos no psiquiatra, no psicólogo. Eu já falei, isso é bom. Há casos, tem há condutas que a gente sabe que é do psicólogo, mas a dor
aquela dor que está ancorada no seu inconsciente, ela não se acessa com nada, a não ser com esse reprocessamento. Você volta. Um dos meus pacientes, no atendimento, disse assim para mim: olha, tranquilo, hoje nós já vamos passar dos 15 anos, nós já vamos lá direto e já vamos entrar numa fase. Eu falei, mas nós temos que fazer auditoria. 0 a 5, 5 a 10. Se a sessão tivesse 1h30 ou 2, ele tinha ficado no de 5 a 10, que ele já tinha passado várias e várias vezes comigo. O inconsciente foi liberando, e a dor maior que ele tinha estava ali. Foi trabalhado, e tem muita coisa para trabalhar ainda. E a impressão que o cliente tinha é que já estava indo, sabe? Já foi. Não, eu sabia que não tinha ido, porque a queixa principal ainda resistia. Ela melhorava e voltava, entendeu? Então, é a sua hora, você precisa entender que você merece ser tratado. É a questão do merecimento, né? Sim. Nós merecemos, todos merecem, né? Eu estou lembrando aqui, né? A minha filha fez o tratamento com a Maria de Fátima, né? E foi num momento que ela estava passando uma situação muito difícil, né? No casamento. E depois, todo aquele estresse, o resultado de tudo aquilo, aquela tempestade, aquele tsunami. Um belo dia ela me liga à noite aqui com um derrame na conjuntiva, né? Achando que tinha ficado cega, e corri para socorrer. E ali no carro, né, falou: olha, você fez o reprocessamento, né? Foca nisso, você está muito melhor. Então, o que você precisa... Ela estava com medo de parar, né? De falar com a psiquiatra, de parar com algumas medicações que ela via que estava fazendo mal para ela, né? Então, quando ela toma posse desse reprocessamento que ela fez, e ela entende que é ela que tem a capacidade de fazer a gestão desse eu, de fazer as escolhas, né, de assumir o protagonismo da própria vida, ela tem uma mudança qualitativa impressionante, né? Que há muito tempo a gente, como pai e mãe, assiste aquilo. Santo de casa não faz milagre, né? E isso é muito real, e hoje eu posso ver, né, na lida dela com a casa, com os filhos, no trabalho, na vida operante, a alegria que voltou, o sorriso, a espontaneidade, né? Então isso é maravilhoso, não tem preço, né? E agora o outro filho também está no caminho, né? Vou reprocessar a família. A família inteira, se Deus quiser, vai ficar muito bem, né? Vamos lá. Mas é gratificante a gente ver a pessoa tomar as rédeas da própria vida. É gratificante. Nós passamos para vocês um conteúdo agora falando como as coisas acontecem, e elas vão desencadeando de tal forma que as coisas vão mudando de nome. Era um medo, ansiedade, exacerbação da ansiedade. Olha, aí começa aquele TDAH, TD isso, TD aquilo, não sei o que, toque, vai subindo a escala. Mas a gente já aprendeu que a coisa está sediada aqui, ó. A gente já aprendeu isso. E quando a gente solta isso, a liberação é tão grande, a liberdade é tão grande, o amadurecimento é tão grande, que a pessoa muda. Teve uma cliente minha que ela se abaixou, ficou com a cabecinha baixa, assim, reprocessando. Quando ela levantou a cabeça, eu vi um mulherão empoderado na minha frente, mas assim... Era indescritível a sensação que eu senti. Eu falei, porque nesse reprocessamento nem sempre você precisa falar.
Você tem que falar a dor, você tem que falar o somático. O fato, se você não quiser contar, você pode reprocessar sem falar, mas você vai falar as emoções que eles estão te gerando para a gente ir reprocessando, né? Então, aquela moça levantou, não é? Era uma menina de uns 30 e poucos anos, levantou aquele rosto daquele mulherão empoderado. Eu falei, gente, tomou a vida na mão agora. Olha aí, tomou a vida na mão, sabe? E a pessoa fica sofrendo. Nós não tiramos medicamento de ninguém. Quem deu é responsável. Quem deu, tira. Nós não falamos para parar de fazer acompanhamento psicológico. Também não. É o psicólogo que vai ver que a pessoa está liberada, é o psiquiatra que vai ver que a pessoa não precisa mais tomar remédio. É a pessoa que tem que chegar para ele e dizer, eu estou bem, e aí faz lá o seu desmame, né? Não é verdade? É isso mesmo. Eu tenho também outra coisa que tem acontecido muito nas rodas de conversa, informal e família, né? Professores, né? Pessoas conhecidas que vêm falar dos transtornos desafiadores das crianças, né? A gente talvez pode fazer um dia uma live só sobre isso, né? Mas especialmente, né? Essa coisa do transtorno opositor desafiador, a criança quer chamar a atenção dos pais. Ela não tem a atenção desses pais, né? Ela fica sozinha, os pais ficam no celular ali, não dão atenção para essa criança, né? Essa é uma criança que vai crescendo sem limite, sem o afeto, né? Sem essa presença de qualidade, não é o tempo, né? Mas a qualidade de tempo com essa criança, né? Então, alguns até acham esse cara meio xarope, né, de estar falando isso aí, mas talvez esteja ferindo, né, o ego, porque realmente é isso, né? Nós observamos muito hoje, né, muitos pais que terceirizam o cuidado desses filhos, né, e não tem o mínimo de qualidade de tempo, de interação com essa criança. E aí usa o recurso que ela tem, né, para chamar a atenção desse pai, desses professores, né? E aí a hora que vai para o médico, né? Muitas vezes o que vai acontecer? Vai sair de lá um remédio que não precisaria estar tomando, né? Porque o remédio está dentro de casa, né? Eu costumo dizer que a nossa terapia, assim, ela é online, ela é proporcionalmente breve em relação às outras terapias, né? E ela pode ser feita assim que a criança também já começa a entender e ela consegue se expressar, verbalizar, pode ser feita com crianças também, né? A criança está lá batendo a cabeça em tudo quanto é canto, porque a criança está lá quebrando a casa, aí daí um pouco já estão tomando medicamentos, coisa, já levou no psiquiatra, já vem com um diagnóstico, né? Eu não estou dizendo que todas as crianças têm um problema ancorado no seu inconsciente. Existem crianças com problemas, existem adultos com problemas, existem pessoas que o funcionamento daqui não é, mas as pessoas que têm uma dor que causa todo esse transtorno, não tem remédio para isso, gente. Não dá. Se você dá remédio, mas não tira o palito que está enfiado na carne, não adianta, sabe? É muito bom, mas não adianta. Você fica ali no paliativo, sabe? E eu falo, nossa terapia online. Se você quer ser atendido, é muito simples, você vai dar um passo sem sair de dentro da sua casa e você vai dar um passo em direção à sua libertação e sem sair da sua casa, sabe? É muito importante que você perceba isso, porque eu tenho acompanhado pessoas que precisam da terapia. Mas é mais importante o pneu do carro, é mais importante a cortina da casa, é mais importante pagar a faxineira, é mais importante, e ela está lá, dizendo que não tem dinheiro. Aí está comprando aquelas caixas de medicamentos, remédio está pela hora da morte,
e ela acha que a terapia é cara. Não, é acessível. Nós temos consciência, nós também temos família. A terapia é completamente acessível, entendeu? E a pessoa está sofrendo, o pior é isso. E quantas pessoas que sofrendo e sofrendo não se dão... você tem que dar preferência para você nessa hora. Olha, família, estou doente, preciso me tratar, entendeu? E você também tem que querer, sabe? Porque às vezes a pessoa acha mais fácil dizer não quero mais viver, de tanto que já cansou. Não, não pode. Olha, eu vou fazer a minha consideração aqui, e depois vou dar a palavra para o Carlos. Né? Eu vou dizer para vocês que eu me sinto muito bem trazendo essas verdades para vocês. Eu tenho experiência de atendimentos, eu, de fato, eu vi na minha própria vida, vi que resolve, eu vi na vida de todos os meus clientes. Sabe quem foi que não se curou? Aquele que, no meio da história, não quis continuar. Não quis. Mas o que eu posso fazer quando uma pessoa não quer se enfrentar? Entendeu? Não posso fazer nada. Mas as pessoas que tiveram a coragem, a paciência, porque quando a gente fala, vamos fazer auditoria, a pessoa fala assim, mas de novo, vamos começar do zero? De novo. Há psicólogos que falam, mas de novo, vamos começar do zero? Sim, senhor, vamos começar do zero. Por quê? Porque você precisa lembrar que o inconsciente tem camadas. E a gente foi tirando, sobrou uma lá enrugadinha. Nós temos que chegar nela. Aí a gente chega nela e, né? Entendeu? Então, olha, quando vocês quiserem me acessar, eu estou no Instagram, @fatima.terapeuta.trg. E tenho também o meu Face, Maria de Fátima Gualtieri, terapeuta de resultados, TRG, e o meu telefone, 14. Eu dou o telefone que eu uso, em breve já vamos usar o business, né? 14 9 81 16 3405. Número a gente precisa repetir. 14 9 81 16 3405. Agora eu vou deixar o Carlos falar. Que são, assim, geralmente, né, quando a gente fala de ansiedade, de medo, né, na base de qualquer transtorno emocional, ele vai apresentar essa ansiedade exacerbada, né? Por exemplo, isso, né, ele pode evoluir para um transtorno de pânico, né, quando ele não trata e não começa a olhar para aquilo como ele precisa olhar, prestar atenção naquilo como ele precisa prestar atenção. E muitas vezes quando ele procura ajuda, não é ajuda psicológica. Primeiro ele vai no médico, né? Então eles já começam, como confunde bastante os sintomas com ataque cardíaco, né? Geralmente eles procuram um clínico, um cardiologista, para fazer exames, né? Acreditando que tem alguma doença pré-existente ali. E quando esses exames dão negativos, né? É bom que muitos médicos já encaminhem e falam, olha, a questão sua é psicológica, né? Então você precisa procurar um tratamento terapêutico, né? Olhar para isso de outra forma, né? Eu me lembro também de um caso, né, um atendimento com uma profissional de saúde. Ela trabalhava com nutrição, né? Nutrição integral, e essa moça começou a ter crise de pânico, né? Uma das vezes ela estava
a rodovia, a caminho da cidade onde ela tinha que trabalhar. E ela me liga, né, de dentro do veículo, desesperada, com medo de causar um acidente em si própria, né? Então eu orientei, falei, olha, consegue encostar o carro na rodovia? Ela encostou, e nós fomos fazendo um trabalho ali de sensibilização através da respiração do diafragma, né? Então ela fui conduzindo para ela tirar o calçado, se sentir ali, agora, naquele momento, o contato com o chão, né? Movimentar os seus pés, colocou os braços sobre a capota do carro, foi respirando e falando consigo mesmo, olha, isso é um pensamento meu, não é real, né? Eu já tenho habilidade na rodovia, vai dar tudo certo. Faltava poucos minutos para chegar na cidade onde ela tinha que trabalhar, e ela começou, né, com taquicardia, suor nas mãos, a mão esquerda começou a formigar, então ela já pensou no infarto, não é o braço, mas é a mão, né? Então, essa moça, ela ali, a hora que ela faz esse controle, né, através da respiração, ela entrou, falou, deixa no viva voz, vamos conversando um pouquinho até você entrar na cidade, até você se sentir segura. Ela foi, e aí fui perguntando algumas coisas, né, sobre trabalho dela, alguma coisa assim, para tirar ela do foco do pensamento negativo, de medo de morte, né? E a base, né, de toda dessa questão emocional dela era que ela estava passando por um recrutamento numa empresa que fornecia para a empresa atual que ela trabalhava. Então, ela tinha muito medo da represária da patroa atual se ela conseguisse essa promoção, né? Porque ela ia trabalhar para a empresa principal fornecedora dessa patroa, que seria a ex-patroa dela, né? E ela era muito oprimida por essa patroa, né? Dessa empresa cuja ela estava ainda trabalhando, né? Então, só o medo, né, de ser maltratada, de depois a ex-patroa não comprar o produto da empresa, que ela ia sair da empresa revendedora para entrar no laboratório que fornecia. Então, olha só, é um medo imaginário, uma situação, né, que causa, que antecipa uma tragédia na vida dela, fazendo com que ela causasse sofrimento temporal aqui e agora, né? Então, Sabe, eu acho que... Oi, desculpe cortar. Sabe o que eu acho interessante? Ensina para os nossos ouvintes, a nossa audiência, ensina para eles o mecanismo de segurança, porque nós temos, acho que uns 2 minutinhos só, né? Mais ou menos isso, para terminar a live. Isso, legal, é legal. Isso. Então, essa respiração, né, gente, do diafragma, ela é muito simples. Você se coloca numa posição ereta, sentada, né, com as palmas das mãos elevadas sobre a sua coxa, e você inspira o ar, enchendo os pulmões, contando mentalmente até 4 segundos. Então, você inspira contando devagar, 1, 2, 3, 4, prende a respiração por 2 segundos, você conta 1, 2, e solta bem devagar pela boca, contando até 6, em 6 segundos. Repete isso, 10 respirações, né? E o que vai acontecer? Aumenta muitas conexões neuronais e a oxigenação, ela corta o ciclo da adrenalina, né? Ela consegue impedir essa descarga negativa que gera ansiedade e todos esses sintomas no seu corpo, tá bom? Ok. É isso aí, Deixa seu recado, dá seu Instagram. Carlos Terapeuta, né, TRG, e o contato também logo vai passar para o WhatsApp comercial, mas por enquanto é o 14997225740. Boa noite a todos, obrigado, Leonardo, por mais uma live aí. Boa noite, obrigada. Meus amigos, olha, é um conhecimento muito profundo. Vocês estavam falando aqui, eu estava viajando, né, nas ideias, né?
as situações que a gente até, né, como policial, nós vivemos, né, conhecemos, e mesmo sem entender dessa área, de certa forma, o conteúdo que trouxeram hoje permitiu que pudesse mentalmente mostrar para mim, né, que talvez as pessoas que eu tive contato, se tivessem a oportunidade de conhecer esse conteúdo, poderia ter, de repente, um fechamento, né, da sua história com um outro resultado, né? De qualquer forma, esse material que vocês trouxeram, né, é bom que seja divulgar o Instagram e toda a rede, telefone, para que os nossos amigos façam contato, procurem esse apoio, que são formas de se enfrentar aos nossos desafios, né? Eu costumo pensar, né, que todos nós temos uma carga de desafios, uns mais, outros menos. E muitas vezes a gente percebe pessoas que têm uma carga muito grande. E eu até falo que se eu tivesse 10% da carga dessas pessoas, como é que eu seria, né? Exato, né? Então, e tem pessoas que não têm quase nada e sofrem muito. E fala, nossa, essa pessoa não tem problema, como que ela acha problema? E aí a gente vê o resultado na sociedade, evidentemente, sem exemplificar, mas são coisas que acontecem, acho que desde a história da humanidade, né? Acho que muitas coisas se repetem, né? De relacionamentos familiares, de pessoas da sociedade. É que hoje, por causa da rede social, ela fica muito mais saliente, né? Nós tomamos ciência das coisas em tempo real. O que não acontecia lá atrás, mas, de certa forma, os problemas eram bem semelhantes. Eu quero agradecer muito a participação do Carlos, da Fátima, dizer que é uma honra para nós, que esse canal, podcast Café Cronato, tenha sido escolhido por vocês para divulgar esse trabalho e que realmente tenhamos aí muitas visualizações. A primeira live tivemos 116 e a segunda live foram 96 visualizações. Isso mostra que realmente é um público específico, mas com certeza a divulgação será muito grande e outras pessoas virão. Que tenhamos todos uma boa noite e que realmente possamos fazer por muito tempo as lives aqui no TRG. Vocês perceberam, né, amigos, que já melhorou bastante a questão da qualidade, tanto a Fátima quanto o Carlos estão procurando realmente os meios e está ficando cada vez melhor e mais profissional, né? Eu estou aprendendo, né? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Boa noite.